Na sequência dos episódios temáticos sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, esse é dedicado ao inciso 5º do artigo 5º da LGPD, que define o titular. E o dispositivo conceitua o titular como a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, como consequência lógica da característica dos dados pessoais de identificar direta ou indiretamente uma pessoa natural, o seu titular é a própria pessoa natural. Porém, é importante ressaltar que a titularidade dos dados pessoais não é sinônimo de propriedade. Os dados pessoais não são bens passíveis de direitos reais e, por si sós, não possuem caráter patrimonial ou de alienabilidade porque estão vinculados aos direitos da personalidade. Então, dados pessoais não têm relação com o direito de propriedade, mas sim com o direito de personalidade. Por isso, o titular não é o proprietário, possuidor ou detentor dos dados objeto de tratamento, mas sim a pessoa natural identificada ou identificável por meio desses dados. Então, os dados pessoais não pertencem ao titular, mas dizem respeito a ele. Como nós vimos no primeiro episódio dessa série do glossário, os dados pessoais não necessariamente são extraídos ou produzidos por uma pessoa natural, mas podem decorrer de bens, pessoas jurídicas ou até mesmo de outros dados. Por isso, o artigo 17 da LGPD assegura ao titular dos dados pessoais os direitos de liberdade, de intimidade e de privacidade, mas não menciona o direito de propriedade. Isso significa que a titularidade de dados não se confunde com a propriedade de bens dos quais se extraem dados. Mas atenção, um esclarecimento precisa ser feito a partir dessa definição. Afirmar que os dados pessoais não integram a propriedade de seu titular não significa dizer que bens materiais ou imateriais de propriedade do titular não possam ser considerados dados pessoais ou produtores de dados pessoais. Existem diferentes regulações para o tratamento de situações jurídicas distintas. Um mesmo bem pode integrar a propriedade do seu titular e observar as regras legais que incidem sobre essa relação jurídica entre o proprietário e bem e, ao mesmo tempo, ser considerado um dado pessoal protegido pela LGPD. Por exemplo, o proprietário de um imóvel pode exercer os seus direitos reais sobre o bem e, ao mesmo tempo, os direitos sobre os dados extraídos do imóvel que possam se relacionar a ele, proprietário da pessoa natural, como, por exemplo, o endereço, as características da casa e outros atributos que possam ser extraídos como dados e relacionados à pessoa natural proprietária do bem. Então, a pessoa natural titular dos dados está ligada a eles por meio de direitos da personalidade não patrimoniais, não alienáveis e não passíveis de renúncia, de acordo com o artigo 11 do Código Civil. Nos próximos episódios nós seguiremos nos incisos do artigo 5º da LGPD, vendo outros sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, que são, na sequência, o controlador, o operador e o encarregado. Sempre lembro que esses episódios também podem ser conferidos na versão escrita no blog oscarvalentecardoso.com/blog. Até a próxima!